Fala galera, vamos lá para a nossa segunda parte da nossa aula de função exponencial e agora eu vou adentrar na parte de resolução de exercícios, colocando por grau de dificuldade de cada uma das questões. Mas vou logo adiantando que as questões mais clássicas e as mais comuns de função exponencial, elas sempre são no seguinte sentido: o cara vai me dar a função, pode ser a função propriamente dita, pode ser a função via gráfico ou a função a partir de uma produção textual em que o próprio candidato, no caso vocês, é que vão montar a função. Então, seriam esses três momentos. Ou a função vem diretamente para mim, montada, ou ela vem via gráfico, ou ela vem através de uma produção textual em que eu tenho que montar a função para depois resolvê-la. Mas de tal forma que você vai ter que ter a função em mãos. E a partir do momento que você tem a função em mãos, dada diretamente via gráfico ou a partir de montada, a pergunta mais clássica será essa. Ele vai te dar o valor da função e te pedir o valor da variável. Como grande parte das questões de função exponencial numa prova que demonstram situações reais, elas são no tempo, eu poderia enxugar essa pergunta da seguinte maneira: o cara vai me dar o n e vai te pedir o t. E quando isso ocorrer, nós vamos chegar num ponto crucial, e é nesse ponto crucial que eu vou parar e te fazer a seguinte... E é nesse ponto crucial que eu vou parar e te mostrar os dois possíveis caminhos que você vai ter que tomar, ok? Vamos lá. Bom, nesse caso aqui, ele optou por me dar tanto função quanto gráfico. Não precisava. Ele me deu função e me deu gráfico. Ó, se você prestar atenção, olha aqui como eu te falei lá na primeira parte da aula. Olha o K aqui, olha o ponto de partida. Exatamente como eu comentei, ó. Parte do 900 e ele cresce. Mas vamos interpretar essa questão que nós temos aqui? Se você for interpretar, eu tenho uma questão que ela parte de 900 e ela triplica a cada hora. Não, você já vai verificar que não é, ela triplica a cada hora, por causa desse 0,4t. Esse 0,4t vai te indicar que isso aqui é 4 sobre 10, seria em torno de, simplificando, vai dar 2 sobre 5. Isso aqui, se você for levar ao pé da letra, se eu fosse ser bem exigente, isso aqui você vai verificar que como vai ficar, ó, 4 sobre 10, simplificando 2 sobre 5, isso aqui vai ser t 5 sobre 2. Se você fosse mais preciso, você ia dizer que ela triplica a cada 2 horas e meia, que é o que está acontecendo aqui, tá? Se você for prestar atenção, é t sobre 5 sobre 2, que é 2,5, tá? Por isso que ele vai lá para cima, 0,4, tá? Ele é 4 sobre 10, na verdade ele é 10 sobre 4, quando ele for para baixo do t, e está triplicando a cada 2 horas e meia. Mas essa informação não me interessa nesse momento, por quê? Porque a função me foi dada. Essas informações de duplica a cada 2 horas, a cada 3 horas, cresce 10% a cada minuto, isso aí é para quando eu precisar montar a função. Nesse momento a função me foi entregue e eu não preciso me preocupar com isso. Então, olha só, a pergunta dele vai ser: depois de quanto tempo essa quantidade de bactérias vai atingir 72.900? Ela começa com 900, está triplicando num intervalo de tempo e ela vai subindo através desta função e está perguntando depois de quanto tempo aqui ele vai atingir, ó, 72.900. Na prática, eu vou o quê? No lugar do n, você substitui o valor dele, que é 72.900. Então, vamos lá, vamos substituir, vai ficar 72.900, correto? Que é o lugar do n lá, igual a 900, 3 elevado a 0,4t. Ora, isso aqui é uma equação exponencial, e toda a ideia de equação exponencial é achar o valor da variável t. Portanto, esta parcela aqui, ó, que contém a potência, ela vai ter que permanecer isolada. Portanto, pegue esse 900, sempre vai ser isso, pegue o k e passe dividindo. Quando você dividir, você vai ter 72.900 dividido por 900, correto? Isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 0,4t. Você vai fazer o corte, né? Corta-se os dois zeros, correto? Não vai cortar 900 com 900, pelo amor de Deus. Corta os dois zeros e vai ficar 729 por 9. Se você for fazer esse borrão, ó, 72 por 9 dá 8, 9 por 9 dá 1, isso aqui vai dar exatamente 81, tá? Pode fazer essa continha separada. E é aqui o ponto aonde eu quero parar para fazer a seguinte análise para vocês.
Toda vez que vocês pegarem uma questão de função exponencial, em que eu substituir o valor da função para encontrar o valor da variável, você vai passar o k dividindo, vai vir ajeitando ela. E aqui nesse ponto, exatamente nesse ponto da resolução, é o ponto mais crucial. Por quê? Porque você vai olhar para este resultado e vai olhar para a potência e você vai ter que forçar este valor ser expresso em potência de mesma base. O que significa isso? O 81, ele é 3 elevado a alguma coisa? Eu consigo expressar o 81 em potência de base 3? Esse aqui é todo o segredo da função exponencial. Quando as bases baterem, eu sigo normalmente. E quando as bases não baterem, eu vou precisar de uma ferramenta. E essa ferramenta vai ser o log. O log, ele entra na questão de função exponencial quando eu chegar nesse exato momento e eu perceber que as bases não vão bater. Nesse primeiro momento, eu não vou mexer com situações em que a base não venha bater. As questões que nós vamos mostrar aqui, as duas que eu vou mostrar aqui, são situações em que as bases vão bater. E as demais, que eu vou te dizer, aí depois você vai lá no teu material, resolve as questões tais, tais e tais, que elas serão desse caminho. Então, nesse primeiro momento, eu vou te mostrar uma situação em que a base não vai bater, aliás, em que as bases vão bater e você não vai precisar do log. Portanto, quem seria o 81? Aí você vai decompor 81, né? Você vai decompor 81. 81 por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1, portanto, ele é 3 elevado à quarta. Aí você vem aqui, 3 elevado à quarta é igual a 3 elevado a 0,4t. A partir do momento em que as bases batem, as bases bateram, o que você vai fazer? Se as bases são iguais, você pode imediatamente igualar os expoentes. E aí você vai achar o valor do t. T vai ser 4 dividido por 0,4, T vai ser 10. T vai ser 10. Então, daqui a 10 horas, vai atingir o valor de 72.900. Aí você vai lá no teu material e marca a alternativa correta. Então, este é o procedimento padrão para essa questão, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos para a nossa questão número 2. É a questão 17 do material, tá? Assim que eu terminar essa questão, eu já vou te dar a sequência das próximas questões que tu vais conseguir resolver sozinho, utilizando a mesma linha de raciocínio. Questão 17 diz assim, o processo de resfriamento de um corpo, conhecido como lei de resfriamento de Newton, é descrito por uma função exponencial dada por t de t, ta mais b vezes 3 elevado a ct, tá? Onde o t de t, que é a função, é a temperatura do corpo em graus Celsius no instante t, dado em minutos. Ta é a temperatura ambiente, que é considerada constante, e b e c são constantes. O referido corpo foi colocado dentro de um congelador que tem temperatura constante de menos 24 graus Celsius. Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus Celsius após 90 minutos e chegou a menos 16 graus Celsius após 180 minutos. Nesse caso, o valor da constante beta é igual a quanto? Bom, antes de adentrar a resolução dessa questão, eu quero fazer um comentário sobre a estrutura da questão. Você está diante de uma questão que, diferente da primeira, a primeira era um pouco mais simplificada e facilitava o entendimento porque vinha associado ao texto um gráfico, uma imagem. E toda vez que eu tenho esta associação, passa-se a ideia de que a questão ela é mais fácil de ser entendida. E às vezes não é bem assim. Uma questão puramente textual, ela traz as suas vantagens. Por quê? Porque todas as informações que tu precisas estão aí nesse texto. Não tem nada a mais no texto. Diferente de uma questão que você tem associada a parte do texto, a parte de produção de texto, associada a ela uma imagem, um gráfico, uma figura, um infográfico, onde você tem que ficar ora pegando informações no texto, ora pegando informações na imagem, informações que horas vão estar no texto e você tem que transportar para a imagem e vice-versa,
para poder encaixar o problema, numa questão que ela é puramente textual, você não precisa disso. O grande problema da questão puramente textual, uma questão de matemática sem imagem, sem gráfico, sem texto, sem desenho, é que ela exige do candidato uma atenção maior na leitura. E a maioria das vezes os nossos candidatos são carentes em interpretação textual, o que dificulta a resolução da parte matemática. Então, a dica que eu vou dar para vocês é quando vocês pegarem uma questão puramente textual, ainda mais uma questão meio longa como essa, eu sempre dou a seguinte dica, cara. Faz o seguinte, analisa, faz aquela leitura dela, tá? Focada, e depois faz a análise período a período e retira os dados da questão partindo da análise de período a período. Isso de maneira, no primeiro momento, pode parecer uma maneira muito longa de se fazer a questão, muito demorada, mas com o tempo, quando você pegar uma prática, você vai verificar que essa técnica de resolução ela vai ser muito rápida e você não vai ter dificuldade. Digo até que quando você pegar uma questão como essa e já tiver prática, você nem vai fazer a primeira leitura completa. Você já vai fazer leitura período a período, porque você já vai estar com prática nesse tipo de técnica de resolução. Preste atenção. Nós fizemos uma primeira leitura. Agora eu vou fazer essa leitura período a período. Primeiro período. O processo de resfriamento de um corpo, conhecido como lei de resfriamento de Newton, é descrito por uma função exponencial tal. Pare, né? Pare. O primeiro período morre aqui. Tá? E o que ele me fornece? Ele me diz qualitativamente o nome do processo, que não me interessa, podia ser o processo do João, o processo do Antônio, o processo da Maria, não interessa que processo é, o que me interessa é exatamente a função que ele me dá. O processo é regido por essa função T, tá? T de T, igual a TA mais um beta vezes 3 elevado a C multiplicado pela variável T, correto? Esta é a função, isso é que me interessa nesse primeiro período. E aí, no segundo período, ele vem esmiuçando o que é cada elemento desse, uma vez que a função, apesar dela me ser dada, ela me foi dada completamente literal. Preste atenção que ele associou a minha função clássica. Qual é a função clássica para mim? Qual é a função que eu conheço, que eu estou trabalhando há muito tempo? Só é esta aqui, ó. É a K, A elevado à variável. Ele atrelou uma constante aqui na frente que é algo novo para mim. Mas eu não vou me abalar com isso. Mas lembra, a função estrutural, aquela que a gente vem trabalhando, é essa aqui, ó. Onde esse cara seria o valor inicial, lembra? Seria o valor inicial. Só que agora ele não é mais só o valor inicial, porque eu tenho uma constante aqui na frente, olha. Então, na verdade, se você fosse fazer uma análise criteriosa, que não precisa, o ponto de partida não seria mais beta, é beta mais TA. É dali que seria o ponto de partida no instante t igual a zero. Mas essa análise não me interessa num primeiro momento. Então vamos lá. O T de T aqui, ó, é a temperatura do corpo. Isso aqui que é a temperatura do corpo. É muito importante que você entenda cada elemento desse, tá? Esse cara aqui é a temperatura do corpo, tá? Isso aqui vai ser a temperatura do corpo. Então, eu vou colocar aqui para efeito de um entendimento, mas você já pode internalizar isso na leitura. T é a temperatura do corpo em graus Celsius, no instante T dado em minutos. Ó, muito importante isso. Qual é a unidade que esse cara foi dado? Dado em minutos, perfeito? Meu minuto saiu todo errado aqui, mas leiam minutos, ok? TA é a temperatura ambiente. Ó, o TA é a temperatura ambiente. Muito importante isso, porque eu vou precisar disso no decorrer, tá? E B e C são constantes, ok? Pare aqui. Ele me definiu o que é cada elemento. T é a temperatura do corpo, TA é a temperatura ambiente e B e C são constantes que vão aparecer na hora da minha resolução. Terceiro período diz: o referido corpo foi colocado dentro de um congelador que tem temperatura constante de menos 24 graus Celsius. Para, o que esse cara me deu? Quem ele definiu lá em cima como temperatura constante? O TA. Então ele vem me dizendo agora que o referido corpo foi colocado dentro de um congelador que tem temperatura constante de menos 24 graus Celsius. Tá, vamos entender o que é isso fisicamente falando? Se você fosse para o ponto de vista da física, o que seria o congelador a menos 24 graus Celsius? Ele é a fonte térmica. E a fonte térmica possui temperatura constante. Quando você coloca um corpo em contato com uma fonte térmica, é o corpo que tem que entrar em equilíbrio com a fonte.
ok? Não vai existir um equilíbrio térmico em que um recebe calor e um cede calor, não? Aliás, uma temperatura de equilíbrio nesse sentido. Por exemplo, quando você tem, fisicamente falando, eu tenho um corpo aqui de menos 10 graus Celsius e eu coloco um corpo de 80 graus Celsius. Se eu encostar esses corpos, eles vão entrar numa temperatura de equilíbrio que fica entre a temperatura de um e a temperatura de outro, né? O corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura e baixa. O corpo de menor temperatura recebe calor do corpo de menor temperatura e tem a sua temperatura elevada e chega a uma posição de equilíbrio. Isso acontece para corpos que não são fontes, não é o nosso caso. Aqui eu tenho uma fonte e as fontes permanecem com as suas temperaturas constantes. É o corpo que é colocado próximo à fonte que tem que entrar em equilíbrio com a fonte. Exemplo, uma geladeira. Se você tem uma geladeira que está lá menos 5 graus Celsius, quando você coloca qualquer alimento dentro da geladeira, é o alimento que vai entrar em equilíbrio com a fonte térmica. A fonte vai permanecer lá. É o nosso TA. O nosso TA é menos 24 graus Celsius. Então, qualquer corpo que é colocado lá dentro, esse corpo vai tender a entrar em equilíbrio com esta fonte. No nosso caso, quem é a temperatura constante menos 24 graus é o próprio TA. Portanto, ele me forneceu na prova esse TA. Já vem me dizendo, olha, candidato, sabe o TA que você precisava dele? Ele é exatamente esse menos 24 graus Celsius, deixa ele aí, correto? Ponto. Aí vem a parte final da questão. Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus Celsius após 90 minutos. Primeira informação. Já sei o que é o T, a temperatura do corpo que eu quero calcular. Já sei quem é o TA. Primeira informação dele é que a temperatura do corpo, o T, ele atingiu 0 graus Celsius para 90 minutos. Rogério, eu vou colocar 90? Sim, porque ele já estava definido lá em cima como minutos. Então, será 90 mesmo. Primeira informação é essa. A temperatura do corpo vai ser 0. Esse cara aqui vai ser 0 para quando o T for 90. Qual é a segunda informação? A segunda informação é que a temperatura do corpo vai chegar a menos 16, após 180 minutos. A temperatura do corpo vai ser menos 16 para tempo igual a 180 minutos, correto? Baseado nisso, a pergunta dele é calcule a constante B. Baseado nisso, vou calcular a constante B. Cara, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou estruturar de novo a minha função, já colocando menos 24 no seu devido lugar. Vamos lá. Vou colocar aqui, temperatura do corpo é igual a TA menos 24 mais beta 3 elevado a CT. Agora eu vou trabalhar com a primeira informação. O que diz a primeira informação? Diz que a temperatura do corpo vai ser 0 para quando o tempo for 90. E eu vou substituir. Simplesmente eu vou substituir esse cara aqui e esse cara no lugar dele. Então vai ficar assim, 0 é igual a menos 24 mais beta 3 elevado a 90C. Concorda comigo? 3 elevado a 90C. É o que eu vou colocar. Rogério, por que 90? Porque eu estou substituindo o 90 lá no tempo, conforme o problema. Então, se eu passar para esse lado aqui, o 24, né, ficaria assim, 24 é igual a beta 3 elevado a 90C. Rogério, o que eu faço agora com isso? Guarda esse cara aqui, Deixa eu apagar, não gostei dessa cor azul em cima do azul, tom sobre tom. Tom sobre tom, e eu não gostei do tom sobre tom. E a minha borracha também não está colaborando, tá? A minha borracha não está colaborando. Vocês fiquem aí, cantem uma musiquinha, tá? Canta aí a música italiana. Ok, então vamos lá. Aqui uma corzinha, agora ficou bonitinho, perfeito. Ok? Deixa ele aí, guardadinho. Vamos para a segunda informação. O que diz a segunda informação? Diz:
A segunda informação diz que a temperatura do corpo, ela é menos 16, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a segunda informação, ó. Menos 16 para T igual a 180. Então, vamos colocar lá, menos 16 para 180. Vai ficar, vou substituir, hein? A temperatura do corpo vai ser menos 16 para T igual a 180 minutos. Vamos substituir da mesma forma como a gente substituiu a primeira. Vamos lá. T igual menos 24 mais beta. Opa, T não, né, cara? T não. Eu já sei que o T é... T não, vamos colocar logo o valor do T. T é menos 16. Menos 16, que é a temperatura do corpo. Já vamos substituir. Menos 16. Menos 24 mais beta, 3 elevado a CT. Só que agora o T é 180. Então, fica 180C. Correto? Quando você passar o menos 24 para cá, menos 24 passa mais 24. 24 com menos 16 dá 8. Então, você vai ter 8 é igual a beta, 3 elevado a 180C. Isso é o que você tem agora com a segunda informação. E eu vou passar agora a trabalhar com essas duas informações em conjunto. E é através da relação entre essas duas que eu vou matar beta e C, que é justamente um dos elementos que ele está pedindo. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, vamos relembrar, lá daquela segunda equação, nós tiramos que o 8 era beta 3 elevado a 180C, ok? E lá da primeira relação, substituindo aquele primeiro valor, que o 24 era beta 3 elevado a 90C. E a partir dessas duas relações, eu vou calcular o que ele quer, que é o beta. Ele poderia pedir o C, tanto faz. Eu vou calcular os dois, porque para calcular o B, eu vou precisar calcular o C primeiro. Vamos lá. O que eu vou fazer nessa questão? Eu vou simplesmente dividir o de cima pelo de baixo, tá? Eu vou dividir, ó. Fazer um processo de divisão do de cima pelo de baixo. Rogério, por que não trabalha com substituição? Porque eu estou percebendo que o 8 com 24 são simplificáveis. E eu fazendo isso, também vou cortar beta com beta. Olha o que vai acontecer. 8 com 24, se eu simplificar tudo por 8, vai dar 1/3 desse lado. Concorda comigo? Tá acompanhando aí, Afonso? Olha aí. Yasmin, Eduardo, vamos se concentrar aí. Ok? Ó, o beta vai embora. 3 180C, 3 90C. Eu estou com divisão de potência de mesma base. Estou dividindo esse cara por esse. Olha o que vai acontecer. Como é que eu faço divisão de potência de mesma base, gente? Vamos lembrar? Ó, eu tenho 3 180C dividido por 3 90C. Isso é divisão de potência de mesma base. Eu vou até repetir, vou frisar isso mais embaixo. Não vou fazer direto. 3 90C. Correto? Ora, o que eu posso fazer aqui? O que é 1/3? 1/3 eu posso dizer que é 3 elevado a menos 1. Concorda comigo? E aqui sim, eu tenho divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Você vai subtrair os expoentes, vai ficar 180C menos 90C. Ó, aqui em cima. Concorda comigo? Ó, vai ficar 180C, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a menos 1 é igual a 3 elevado a 90C. Perfeito? Como as bases são iguais, pronto, iguala-se os expoentes. E quando você igualar os expoentes, quem vai te dar o C? Quem vai ser o teu C? Menos 1 sobre 90. Você matou o C. Poxa, seria lindo se a prova me pedisse o C, eu já tinha ele. Como a prova pediu o B, vamos ter que voltar em uma das duas equações e eu vou substituir o C em uma das duas. Eu vou substituir aqui no 1 e a gente vai verificar quanto vai dar esse beta que está pedindo, ok? Vamos lá. Vamos relembrar aqui. A nossa equação, uma delas deu 24 é igual beta vezes 3 elevado a 90C. Só que nós já encontramos o C menos 1 sobre 90. O que eu vou fazer é substituir o C lá para encontrar o beta, que é o que ele está me pedindo. Então, vamos lá. Vai ficar 24 é igual, deixa eu só tirar, não quero fazer desse cara, quero fazer ele de azulzinho. 24 é igual a beta 3 elevado a 90C. Só que o C está aqui, ó, o C deu menos 1 sobre 90. Ora, e esse 90 vai ser cortado. Corta, corta. Ficou 3 elevado a menos 1. Concorda comigo? Fica 3 elevado a menos 1. Então, deu 24
é igual a beta 3 elevado a menos 1, perfeito? Só que 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. E esse 3 pode passar multiplicando e eu chego lindamente no beta. O beta é 72. Eu não sei se ficou em frente à câmera, eu vou passar para cá. Beta ficou 72, letra C de casa. Tranquilo? Muito bacana essa questão. A gente conseguiu fazer uma análise perfeita dela. E a partir da análise período a período, estruturamos a questão, resolvemos e chegamos lá. Eu quero deixar para vocês aqui que eu anotei as questões que vocês vão conseguir resolver com essa ideia de sem precisar de log no primeiro momento. Quais as questões que a partir daqui vocês vão conseguir resolver sozinhos. Tá? Nós resolvemos a 15 e a 17 e eu marquei aqui, ó. Vocês vão poder resolver a questão de número 14, tá? A questão de número 26, a questão de número 27 e a questão de número 32. Tá? Já podem brincar com elas aí, são questões que vocês não vão precisar de log para resolver. A próxima parte da aula vai ser quando eu estiver estruturando a minha questão de exponencial e eu precisar de log. Só que tem um detalhe, para eu ir para essas questões que começam com exponencial e terminam com log, eu preciso falar de log. Então a terceira parte da aula ainda não vai ser as questões de exponencial que vão tombar para log, que vão acabar caindo em log. Não vai ser. A terceira parte da aula serão as propriedades de log, e aí eu vou falar das questões que estão no material que só são log, que não envolve exponencial. Então a terceira parte da aula será só a parte de log, e na última parte da aula é que eu vou fazer a junção, esse link da exponencial com log para vocês entenderem. Pode ser assim? Tá bom. Abração, te volto daqui a pouco.